Uma vez com o Docker instalado agora no seu sistema operacional, seja ele Mac, Linux, Windows, o que quer que for, você já vai poder testar para ver se ele está funcionando, né? Fazer um teste rápido aqui para garantir que ele está ok. Primeira coisa que você tem que reparar é se ele está rodando. Como é que eu vejo isso? Eu vou no iconezinho lá, que aqui no canto direito inferior, no caso do Windows, né? Aqui em cima no Mac e no Linux, você vê lá que ele vai ter a Docker is running. Bom, quando você clicar com o botão direito aqui, você vai ver que tem algumas opções, como por exemplo, posso perguntar aqui no About Docker, ver a versão que ele está rodando. Posso mexer aqui nas preferências, nos settings, por exemplo, para desativar. Se eu quero que quando o Windows está tal, o Linux está tal, o Mac está aqui, o Docker comece junto também. Vou desmarcar falando que eu não quero. Mas o mais importante é o seguinte. Se você instalou com o Docker for Windows ou Docker for Mac, aquelas duas opções que tem o for, significa que o seu terminal nativo do seu sistema operacional, no meu caso aqui, ó, posso usar o CMD, ou então posso utilizar o CMD, que é uma versão um pouquinho melhorada do CMD, qualquer um deles vai te permitir utilizar os comandos de Docker. Então, se eu vir aqui digitar Docker, ele vai lá mostrar todos os comandos que você pode utilizar com Docker. Agora, se você instalou com o Docker Toolbox, o que você vai precisar fazer? Você já vai reparar que o Docker Toolbox ele vai colocar aqui na sua área de trabalho, ou lá no Mac nos seus atalhos, o Docker Quick Start Terminal. O que é o Docker Quick Start Terminal? É o terminalzinho que vai te permitir conectar e enviar os comandos de Docker lá para onde o Docker estiver executando na máquina virtual da Oracle, que eu já mostrei para vocês. Então, ó, abrindo um terminal que consiga se comunicar com o seu Docker, para a gente ver se está funcionando mesmo. Ó. Além, claro, do Docker Version, que eu posso colocar aqui, que ele vai me mostrar aqui, ó, vou maximizar o terminal, porque é só isso que a gente vai trabalhar. Vou dar aqui um Docker Version, vou falar aqui, ele consegue mostrar aqui qual a versão do Docker que eu estou utilizando, tal, tudo bonitinho. Se eu limpar aqui de novo, mas quiser dar um bom clássico Hello World para começar com o pé direito com essa tecnologia nova, vamos utilizar o comando docker run hello -world e vamos ver o que ele faz. Ó. Repara só, docker run hello.world. Primeira coisa que ele diz, ó, não consegui achar a imagem localmente. Não consegui achar a imagem localmente, ele foi lá em algum lugar e puxou a imagem do Hello World. Como assim? Eu peguei, quando eu falo docker run hello.world, significa que eu estou falando para o Docker lá, para o meu host do Docker lá, para o meu Docker Engine, que eu quero criar um container com a imagem do hello.world. Ele não achou minha imagem aqui no meu computador, porque eu não tenho essa imagem no meu computador ainda. O que ele foi fazer? Ele foi buscar essa imagem, como se fosse um Git, né? Ele vai buscar essa imagem de algum lugar. Da onde ele foi buscar? Do Docker Hub. Docker Hub é aquele repositório que tem várias imagens pré-prontas para a gente utilizar nos nossos projetos. Depois que ele aqui ó, deu o pull complete, que ele baixou a minha imagem, ele vai executar a imagem. O que essa imagem faz? Ela exibe essa mensagenzinha aqui toda pra gente, a imagem de Hello World, é só para exibir a mensagem. Aí ele fala aqui, o que essa imagem fez? O que o Docker teve que fazer, né, para essa imagem ser executada? Bom, ele foi lá, entrou em contato aqui com o host, o Docker Daemon, esse cara aqui que está tomando conta do nosso container, que está hosteando os nossos containers. Aí o Docker Daemon, ele puxou a imagem Hello World do Docker Hub, ou seja, ele foi lá no Docker Hub e trouxe a imagem. Em seguida, ele criou um novo container com a imagem, que roda essa imagem Hello World que ele acabou de baixar, e executou ela. Esse executou o container. E executar o container é o quê? Fazer o que aquela imagem diz. Ah, essa imagem é para você fazer isso. Ele foi lá e criou um container, e o container executou aqueles comandos. E claro, depois que a sua imagem acabou, ele enviou aqui para o nosso terminal e encerrou. Essa é uma imagem que não fica rodando continuamente, ela só exibe a mensagem e se encerra. Esses passos todos aqui de imagem, container, o que está acontecendo, o ciclo de vida dos containers, tudo isso a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos. Eu só queria que você visse o seu primeiro Hello World no seu terminal aqui com Docker, para a gente começar com o pé direito, né, nessa nova tecnologia. Então até lá, nos próximos capítulos a gente vai se aprofundar em cada um dos temas relacionados ao Docker e pratique aqui nos exercícios esses conceitos de virtualização, máquina virtual, e te vejo no próximo capítulo.